and gentlemen, boys and girls. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is Keep On Moving. Bem-vindos a mais uma aula de geografia e hoje nosso assunto é muito bacana, são as camadas da atmosfera. Pois é, essenciais para a vida humana. Mas antes de começar o vídeo, vai deixando aí seu joinha, deixa o joinha é importante porque ele favorece aquelas pessoas que estão buscando esse tipo de conteúdo na internet. Então, sem mais delongas, bora lá, vamos! Os profissionais da área da geografia e da biologia Olá pessoal, então iniciando nosso tema dessa semana, camadas da atmosfera, como eu tinha falado anteriormente, vamos imaginar que nessa grande astronave Terra nós tenhamos uma proteção de um prédio. Digamos que nós estamos sendo protegidos por um prédio e que cada andar deste prédio é uma camada e nós vivemos em um andar deste prédio. Ou seja, nós estamos em uma camada da atmosfera. E aí, dessa vez, eu resolvi chamar 5 professores diferentes dessa minha cara cansada aqui. Vou chamar outras pessoas muito mais divertidas, mais legais do que eu, para informar, para estudar, para falar a vocês um pouquinho de cada uma dessas camadas aí, cada um desses andares aí, não é verdade? Então, vamos lá, vamos iniciar essa nossa caminhada com a troposfera, vamos falar das 5 camadas. Fala aí, Thaís, o que tu tem para me dizer da tua camada, desse teu andar, da troposfera? Fala aí para nós. Oi pessoal, que honra poder estar aqui, poder falar um pouco de geografia com vocês novamente, né? Para aqueles que foram meus alunos, para aquelas que foram minhas alunas. Mas o assunto que me traz aqui, a convite do professor Daniel, é troposfera. Afinal de contas, o que é troposfera? Bom, a troposfera é uma das camadas da atmosfera, ela que envolve a nossa crosta terrestre, né? É uma camada onde nós podemos dizer que nós vivemos e respiramos. Ela ocorre a cerca de 12 quilômetros acima do nível do mar. Nós podemos dizer também que ela possui os seguintes gases: nitrogênio, oxigênio, gás carbônico. Nós podemos também dizer que a troposfera é a camada onde os aviões transportam as cargas, transportam os passageiros. Nós podemos dizer também que é nessa camada que ocorrem os fenômenos climáticos, como por exemplo os trovões, as chuvas. Vista tempestade. As cargas elétricas da nuvem atraem as cargas elétricas do sol. As geadas, onde as nuvens se mostram carregadas, né? Bom, podemos também dizer que nessa camada há uma concentração de 80% da umidade. E também nessa camada há uma grande concentração desses gases que eu citei agora há pouco. Podemos dizer que essa é a camada mais próxima da Terra, é a camada também que ocorre a um nível elevado de poluição e que nós podemos sentir essa poluição também. Por ser uma camada próxima da Terra, essa poluição do ar também se dá nessa troposfera, alterando na composição as características dessa camada, direta ou indiretamente, causando prejuízos ao ser humano. Que prejuízos seriam esses? Bom, podemos dizer assim, criando condições nocivas à nossa saúde, segurança e bem-estar, causando danos à fauna e à flora, prejudicando os recursos naturais e suas utilizações. Bom, troposfera, teríamos mais coisas a dizer. Fiz um resumo para vocês, mas na verdade veio um outro professor aí falar com vocês. Fala aí, professor Bruno, qual é o assunto mesmo? É estratosfera, né? É contigo agora. Valeu, gente!
Fala, galerinha marota, tudo bem com vocês? Professor Brunão aqui, o cara do tardígrado, para falar nesse vídeo do professor Daniel sobre uma das camadas mais interessantes da atmosfera do nosso planeta. Vamos falar sobre a estratosfera, a segunda camada mais próxima da crosta terrestre. Uma camada onde existe uma concentração de um dos gases mais importantes para a manutenção da vida na Terra, da maneira como a gente conhece ela hoje. Essa camada, em geral, ela tem uma temperatura constante na parte mais inferior, mas ela vai aumentando, né, conforme a gente vai indo para a parte mais superior dessa camada. Né? O limite dela é mais ou menos 50 km acima do solo. E é aqui que a gente vai encontrar, por exemplo, a camada de ozônio. Então, a maior parte do ozônio que faz parte, que compõe a nossa atmosfera, na verdade, está aqui nessa camada. Eu já vou falar mais sobre ele com detalhes, mas é importante pensar que nessa camada também a gente recebe, por exemplo, fuligem. A gente recebe partículas que são oriundas, por exemplo, da queda de um meteorito, ou então, por exemplo, da atividade de um vulcão. Então, além do ozônio, nessa camada, a gente tem partículas de fuligem que podem ocasionar mudanças na temperatura do nosso planeta, enfim, nas suas condições climáticas. E é importante a gente lembrar que nessa situação, a gente teve um grande evento no nosso planeta que foi a extinção dos grandes dinossauros, né? Então, quando caiu o meteoro lá que levou à extinção desses grandes dinossauros, a gente teve uma grande quantidade de rocha que foi particulada e acabou se tornando, então, essa fuligem que ficou presa durante essa camada durante um bom tempo, alterando as condições climáticas do planeta Terra. Então, é importante a gente lembrar o quanto a gente pode falar e conhecer sobre essa camada. E principalmente sobre o ozônio, que justamente é esse gás, cuja fórmula química é O3, né? Então são 3 átomos de oxigênio ligados, e esse gás tem uma capacidade muito importante de fazer o quê? Reter a radiação ultravioleta. Então essa radiação, essa faixa da radiação que o Sol emite, chega aqui no planeta Terra, ela poderia atravessar então a nossa atmosfera e atingir a nossa superfície do planeta. Só que essa energia ela tem uma capacidade gigantesca de causar mutações nos seres vivos, galera. Então, por exemplo, o nosso DNA, quando ele começa a ser atingido, essa radiação ela pode causar mutações, alterar a organização, a sequência das informações lá no nosso DNA. Então, a camada de ozônio, quando ela se formou, ela não sempre existiu, ela se formou a partir dos processos de fotossíntese que começaram a acontecer há 3 e pouquinho bilhões de anos atrás aqui no nosso planeta. Essa camada de ozônio começou então a filtrar essa radiação ultravioleta, garantindo que nem toda ela consiga chegar na superfície, diminuindo a taxa de mutação. Que lá no começo da vida, de fato, foi importante, na verdade, a gente conseguia fazer, por exemplo, mudanças nos seres vivos, então a diversidade da vida tem um pouco de relação com essa taxa de mutação. Mas hoje, essa mutação, numa vida que já é mais estável, que é formada por DNA, causa grandes problemas, como por exemplo o câncer de pele, né? Então a gente precisa se ligar e pensar na importância dessa camada, que já foi muito destruída por conta da presença daqueles gases que a gente chama de CFC, clorofluorcarbonos, que tinha no desodorante, no inseticida, e esse gás que ia lá e roubava o oxigênio dessa molécula de O3, diminuindo a camada de ozônio, formando o buraco da camada de ozônio. Isso já foi um grande problema, até que várias nações do mundo assinaram um pacto, um protocolo, que impediu então a utilização desse tipo de gás nesses produtos. Então a gente precisa pensar que esse ozônio é de fato importante, né? A maior parte dele é importante e vai garantir a manutenção da vida que a gente conhece hoje, justamente por conta dessa proteção que ele nos oferece. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. E é claro, lembrar, o ozônio nem sempre existiu. Buenas, mas fico por aqui, vou me despedir. Vamos agora então falar sobre a mesosfera. O que será que tem de interessante por lá? Beijinho pra vocês, Tardígrado tá aqui me fazendo companhia, mandando um tchau tchau e uma boa aula. Até mais! Pois é, Prof. Bruno. Assim como na troposfera, a mesosfera também vai perdendo temperatura conforme a gente ganha altitude, certo?
mais ou menos cerca de 3,5 graus Celsius a cada quilômetro. Exatamente. Então a gente chega num ponto onde, mais ou menos a 80 km de altitude, no ponto mais alto da mesosfera, na menor temperatura encontrada também na atmosfera, que é cerca de menos 90 graus Celsius. Então, frio pra caramba, muito frio, e isso se deve principalmente à ausência de gases, né? Então, nessa região aí nós já não temos presença de gases, né? Principalmente o H2O, né? A água em formato de vapor, então fica muito mais difícil de absorver, né, a radiação vinda do Sol. Então, se não conseguimos absorver essa radiação, consequentemente, né, não conseguimos segurar, de certa forma, o calor. E por isso, então, conforme nós vamos subindo essas camadas, esses quilômetros acima na mesosfera, a gente vai chegando em temperaturas tão negativas, tão frias. Também é na mesosfera, né, que os meteoritos, então, eles se tornam incandescentes ao ingressar na atmosfera terrestre. A partir desta camada que a gente começa a ver, né, às vezes em algumas situações, aqueles rastros que a gente diz, né, as estrelas cadentes, que na verdade são esses meteoritos que entram nas camadas da atmosfera e vão sendo freados justamente pela resistência do ar nessas camadas, né, uma espécie de uma proteção para a nossa vida aqui na Terra. Uma coisa interessante, uma curiosidade para vocês saberem relacionado a essa camada foi que foi exatamente nesta camada onde o ônibus espacial Columbia, lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, sofreu um grave acidente. Exatamente. Nessa camada, como eu falei, né, os meteoritos eles tendem, né, a ser parados, né, a começar a ficar incandescentes, ou seja, a pegar fogo, e foi mais ou menos o que aconteceu com o ônibus espacial Columbia, né? Onde ele entrou, ele já vinha com alguma danificação na sua estrutura, mas ao ingressar nessa camada, ele então incandesceu, ele começou a pegar fogo, até que ele então se desmanchou, se destruiu e teve um dano irreversível. Apesar de ser nessa camada, né, que nós temos aí a primeira barreira onde começa a ficar incandescentes os meteoritos e tudo mais, ela também é de certa forma muito frágil para as mudanças climáticas. Então, a partir disso, né, os cientistas ficam muito atentos, né, a todas as mudanças que vão acontecendo nessa camada como um indicativo das mudanças climáticas também. Mas e na camada aí de cima, professor Jean? Me conta mais, como é que é por aí? Vamos lá, vou matar o meu amigo Daniel, porque essa já é a 15ª vez que eu gravo esse vídeo. Então, vamos lá, senhor Daniel. Então, vamos lá, meus queridos alunos e queridos Daniel. Pois bem, Caetano, essa é a camada mais extensa da nossa atmosfera, tá? Ela pode chegar aí a 500 quilômetros de altura, né? O ar é bem rarefeito. Esse ar rarefeito dá uma característica térmica interessante para ela, né? Nós vamos ter aí esse ar rarefeito vai ter um nome chamado de oxigênio atômico, né? E a sua temperatura pode chegar a 1000 graus centígrados. Então é um pouquinho, dá pra dar uma queimadinha no dedo. E a principal característica térmica dela, dessa camada, é que a temperatura aumenta à medida que a gente sobe, né? Então, quanto mais altitude, maior a temperatura, tá? Nessa camada também, ela vai estar acima da mesopausa, certo? Aí, nós vamos ter aí, dentro dessa camada, dentro dessa área da termosfera, a gente vai ter duas camadinhas, a ionosfera e a exosfera, tá? E nesse processo, tá, a gente vai ter dois fenômenos bem importantes. A gente vai ter aí
dentro da ionosfera, ali na faixa de 400 a 500 km de altitude, a gente vai ter um fenômeno chamado de ionização da atmosfera, tá? Então os íons vão ficar ionizados e vão facilitar aí a formação das auroras, né? Tanto a aurora boreal quanto a aurora austral, tá? Isso acontece devido às tempestades solares que chegam até o nosso planeta e interagem com os átomos, né? E com os átomos, não, com os íons da nossa atmosfera nessa faixa, tá? E principalmente nas regiões polares, tá? As regiões polares é onde acontece esse processo das auroras, tá? Muito bem, a gente já está quase no final aí das nossas camadas atmosféricas, tá? E para terminar de falar sobre a exosfera, eu vou chamar aqui um grande professor, o nosso querido professor Gustavo. O que tem para nos dizer, professor Gustavo, sobre a ionosfera? Fala pessoal, meu nome é Gustavo, sou professor de Geografia, amigo do Daniel. Tu fez só, né? Que maravilha. Então pessoal, eu vim aqui falar com vocês então sobre a última camada, né? A exosfera. Ela é a camada mais externa da Terra. Para alguns autores ela já é a primeira, né? Já é o espaço, alguns já consideram o espaço sideral, né? O universo. Então ela está muito alta mesmo, 500 km de altitude, é muita altura, né, comparado a nós, né, obviamente aqui, as alturas aqui dentro da Terra. E ela tem essa questão assim de que ela, para alguns autores, ela pode chegar a 800 km de limite, até eu vou ter 1000 km. Alguns autores trabalham também com essa questão aí dessa altura. Vocês podem ver aí a questão na imagem, né, aí na fotinho de um satélite ou da Agência Espacial Internacional, pode ter sido tirada também, aonde ela ali, né, a altura dela, né, como se estivesse ali na exosfera. Então vocês podem ver ali a curvatura da Terra, a gente deixa bem claro, curvatura, né, ó, né, eu não falei quadratura, então não é quadrada. Então pessoal, a gente tem essa questão aí relacionada a ela, né, ela tem assim pouquíssimos gases, porque os gases pesados ficam mais nas outras camadas e os gases leves, né, a maioria acaba se perdendo para o espaço, então fica muito pouco ali, o ar é extremamente rarefeito, né, a ausência de ar tremenda. Para você ter uma ideia, os aviões de carreira ali, né, os que transportam passageiros, eles voam, né, em velocidade de cruzeiro, que é o máximo ali constante, em torno de 10 km. Então a exosfera está, né, a 500 km. Então é uma diferença muito grande entre aonde a gente está acostumado ali, né, a atmosfera ali até a exosfera, é uma diferença muito grande. Muito quente, porque praticamente não tem filtro nenhum, é o raio solar direto, né, quase cru, a gente pode dizer assim, né, que vem lá do Sol para nós. Então é extremamente quente, sem nenhum tipo de filtro praticamente, tá? Então tem essa questão, certo? Então a gente tem aqui, né, um pouquinho ali mostrando, né, as camadas, né, que vocês já viram antes, então só para você relembrar. E daí aqui então, né, as camadas, né, e mostrando a colocação dela ali bem direitinho para vocês, né? Deixa eu dar o zoom aqui, né? E daí então até brinca ali com a Sputnik, né, que foi a primeiro satélite botar ali em órbita, então ele vai estar ali nessa camada, na exosfera, né? Eu vou ter também as auroras também acontecendo nessas camadas, né? Tanto a aurora boreal no hemisfério norte quanto a aurora austral que acontece aqui no hemisfério sul. Então, pessoal, é aí que eu tenho para falar para vocês então sobre a nossa querida, né, exosfera, certo? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado então do vídeo dessa semana. Na verdade, nós falamos sobre camadas da atmosfera. Nós não, né? Eu não falei praticamente nada. Eles, os grandes profissionais da área da geografia, da biologia,
que se juntaram aí para falar sobre essa grande astronave Terra, sobre nosso prédio, né, que são as camadas da atmosfera. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o joinha, deixa o like aí, porque como eu falei anteriormente no início do vídeo, o joinha favorece aquelas pessoas que estão buscando esse tipo de conteúdo na internet. YouTube se dá conta disso e distribui esse vídeo por aí. Gente, muito obrigado, valeu!